proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Dai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo que fizermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou Leon Denis, é um prazer estar com você nesse dia, refletindo o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 21, versículo de 1 a 14, onde trataremos da pesca milagrosa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, lendo atentamente esse texto do Evangelho, podemos observar uma singularidade. Quando Jesus diz aos discípulos: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis, o que eles iriam achar? Muitos peixes. Quando os discípulos ouviram isso, eles prontamente se mostraram obedientes à palavra do Senhor e então lançaram a rede. O Catecismo da nossa Igreja, no número 143, nos ensina que pela fé o homem se submete completamente à sua inteligência e sua vontade a Deus. E nesse caso, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos entender inteligência enquanto sendo a capacidade que o ser humano tem de extrair informações, de aprender com a experiência, de adaptar-se aos ambientes, de compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Da mesma forma, nós podemos entender que vontade é a capacidade que o ser humano tem de querer livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. É a necessidade física e emocional que o indivíduo sente de fazer algo. O fato é que nem sempre a inteligência humana é racional, da mesma forma que nem sempre a vontade humana é inteligente.
Assim sendo, meus irmãos e irmãs, nós não sabemos sequer o que pedir. Por isso, na palavra de Deus está escrito que vem o Espírito e ora em nós e por nós com gemidos inefáveis. Realmente porque nós não sabemos pedir o que convém. Normalmente, nós, seres humanos, pedimos mais do que agradecemos. Diante das nossas limitações, meus irmãos e irmãs, podemos entender então que todas as faculdades humanas necessitam buscar, compreender e aprender sobre Deus, a fim de que sejam transmutadas todas as ações e omissões próprias da vontade humana, de tal forma que gradativamente essas vontades se adequem à vontade de Deus. Irmãos e irmãs, muitas vezes no decorrer da nossa vida comunitária, ouvimos os seguintes lamentos: minha pastoral está fraca, o meu ministério não está bem, parece que as coisas não são mais como antes. Outras vezes dizem o seguinte: as pessoas não querem mais saber de Deus, etc, etc. Quando nós refletimos dessa forma a nossa vida, é porque nós estamos amedrontados, assim como aqueles discípulos estavam depois da crucificação de Jesus. Aí, nós nos esquecemos de refletir sobre como está o nosso interior, que muitas vezes, assim como aconteceu com os discípulos de Jesus, está realmente aterrorizado, amedrontado, fazendo com que nós tenhamos a tendência de retornar ao nosso homem velho, à nossa vida antiga de pescadores de peixes. E por conta disso, nós acabamos por esquecer que nós somos chamados a sermos pescadores de homens, assim como está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 19. Falta silêncio interior. Povo de Deus, existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir significa perceber o som das palavras, é do aparelho auditivo, ao passo que escutar significa estar consciente do que se está ouvindo. Muitas vezes Jesus está gritando para você e para mim: lance as redes, mas isso entra nos nossos ouvidos, passa pela nossa inteligência, mas não enche o nosso coração de obediência, e por consequência disso, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, e às vezes está cheio de coisas não produtivas. Por isso que muitas vezes a palavra de Deus nos exorta que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, somente o Espírito Santo de Deus é capaz de nos tirar da letargia, da frieza espiritual e nos colocar em movimento a fim de que o reino dos céus que está dentro de nós seja frutuoso. Ao interpretarmos esse evangelho, podemos entender que a multidão de peixes nos assinala onde e quando temos que lançar nossas redes. Nos ensina que devemos dirigir nossa evangelização para essa multidão anônima de enfermos que não tem capacidade de se mover, visto que estão cegos, coxos e muitas vezes mancos. Nesse contexto, meus irmãos e irmãs, podemos recordar que essa humanidade que se encontra deitada no vale da desesperança, separada do rio da vida, assim como aquela multidão de ossos secos no vale da morte, que se lê lá no capítulo 37 do profeta Ezequiel. Essas pessoas estão precisando de ajuda, estão precisando serem pescadas para que elas retornem para o Senhor, para que Jesus consiga então reunir os filhos de Deus dispersos. Ele precisa de você, precisa de mim. E então nós podemos entender mais ainda e mais aprofundadamente, como está escrito em Marcos capítulo 2, versículo 17, que Jesus veio não para os que estão sadios, mas para os que estão doentes.
Para o mês de abril, o nosso prêmio será uma camiseta da marca Hering, doação da Poliana Roque, da loja Alternativa Presentes. A loja fica na Praça São Sebastião e lá você encontra roupas, calçados e acessórios para adultos e crianças. O telefone para contato é o 64 99908 9330. E para participar do sorteio é muito fácil. Você abre o vídeo do YouTube, deixa o seu like e um comentário com o seu nome, dizendo que você está acompanhando o nosso momento de proximidade. Tão pequeno sou, humilde e frágil. Meus irmãos, por fim, foi numa pescaria frustrada, em um barco cheio de pecadores, que Jesus se deu a conhecer. Aí então nós temos até uma alusão, e especialmente uma alusão à Eucaristia, quando ele reparte ali aqueles peixes entre os apóstolos. Por fim, quero concluir essa reflexão com uma frase de Santo Afonso de Ligório, quando ele diz o seguinte: todas as nossas orações devem ser dirigidas a Deus, pedindo que Ele nos ajude a cumprir sua vontade. Que Deus abençoe você e toda a sua família.